Pessoal, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que passaram desses dias? Tá tudo bem? Hoje falaremos sobre tese. Como defender uma tese? Uma tese tem pelo menos 3 aspectos. Primeiro é a tese em si, depois o que a gente chama de tréplica, né? Que é como se derrubasse a tese, são os argumentos contrários à tese que você apresentou, e depois a tréplica. A tréplica, ela vai o quê? Reforçar a tese, ou seja, derrubar os argumentos contrários e reafirmar aquilo que você inicialmente fez para a defesa da tese, né? Na minha tese de doutorado sobre soteria, que é a salvação, nós apresentamos de forma bem nítida os aspectos que provam, né, a salvação eterna, que jamais se perde a salvação. Depois disso, nós apresentamos os argumentos aparentemente contrários, né, de doutores, de defesas de tese de outras pessoas, e também textos da Bíblia que parecem derrubar a tese da salvação. Por exemplo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas quem persevera até o fim? Somente os salvos perseveram, né? Então, aquilo que aparentemente parece contrário, ele está dando mais subsídio para a tese. E depois nós apresentamos as razões, né, da tréplica, por que a tese se sustenta. Por exemplo, é o nascimento espiritual, você recebe a própria natureza de Deus através do seu Espírito, o Espírito Santo, e você então tem uma natureza, uma vida que não tem fim. Por exemplo, na Bíblia, na língua original, há 2 palavras para vida. A psique, que é a vida da alma, a vida animada, né? Que Adão recebeu o fôlego de vida, o ruá, o espírito humano, o espírito de vida, e ele passou a ser uma alma vivente, uma alma animada, uma alma que anda, que pensa, que trabalha, que estuda, né? E aí envolve as faculdades mentais, o intelecto, as memórias, está tudo aí na parte cerebral, né? E temos também a outra palavra que é zoe, ou zoé, que significa vida eterna, vida sem fim, a vida que não cessa. Então nós recebemos essa vida de Deus. Quando a pessoa é salva, ela nasce de Deus sem retorno. Tem uma palavra, quando Deus diz haja luz, lá em Gênesis, é uma palavra que quando você passa das trevas para a luz, não tem retorno, não tem como retornar. É aquilo que Jesus falou na história do rico e Lázaro, quando ele disse que é um abismo que separa e que de um lado não pode passar para o outro, nem do sofrimento para o consolo e nem do consolo para o sofrimento, para o tormento. Então ele deixou claro que não há essa possibilidade de retorno. E essa é a defesa da nossa tese de doutorado sobre soteria ou soteriologia, que é o estudo da salvação. Então é muito importante você entender que pelo menos 3 aspectos envolvem uma defesa de tese. Você faz a tese em si, depois você faz uma réplica, né, que é tentando derrubar a tese que você defendeu a princípio, e logo a seguir você faz a tréplica, que é a reafirmação da tese, derrubando os argumentos contrários que parecem dar vazão para a perda da salvação. Por exemplo, alguns defendem que a pessoa é salva enquanto ela quer, e quando ela abre mão, ela pode se perder. Jesus deixou claro que isso é impossível. Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, ele conhece-as e dá-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da sua mão. Diz também que aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, que foi Judas Iscariotes, ou seja, ele nunca foi salvo. Jeremias, falando sobre isso em capítulo 23, versículo 4, ele diz que das ovelhas do Senhor nenhuma faltará, né?
A igreja, como noiva de Cristo, não pode estar defeituosa. A Bíblia diz que ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela não tem nenhum defeito. Ou seja, se houvesse a perda de membros dessa noiva, essa noiva se apresentaria com defeito, faltando uma unha, faltando um dedo, faltando uma orelha, um olho. Seria desastroso uma noiva totalmente defeituosa. Mas a Bíblia diz que ele mesmo vai apresentar a si a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem mancha, sem defeito, ou seja, totalmente santa, totalmente redimida, totalmente aceita de uma forma total e completa, sem faltar absolutamente nada. Então isso é muito importante. Se você quiser saber mais sobre essa defesa de tese de doutorado, quiser informação, nós temos um material da defesa de tese com 21 itens só sobre a salvação, para fazer a defesa que o ser humano, uma vez salvo, jamais se perderá, jamais deixará de ser salvo. Aliás, Jesus falou sobre isso em todos os tempos verbais, no passado, presente e futuro. Em João 5:24, ele diz que se alguém ouve a voz dele, se alguém ouve a sua palavra e crê, duas coisas, ouve e crê, tem a vida eterna, no presente contínuo, tem e continuará tendo, não entrará em julgamento ou condenação, que é o futuro, e no passado passou da morte para a vida. Então, essa é uma tese de Jesus. É Jesus que está dando uma garantia. E ele diz que ninguém pode nos arrebatar da mão dele, e nem da mão do Pai que os deu. E ele e o Pai são um, ou seja, ele é Deus. Ele tem todo o poder. Aquele que começou a boa obra é poderoso para completar, disse Paulo. E diz que também fiel é o que prometeu, o qual também o fará. Ou seja, Jesus não falha na sua fidelidade. Ele prometeu que nos dá a salvação e dá mesmo. É real, não é uma ficção, não é um faz de conta, não, é real. E temos diversos textos sobre isso. Temos os textos que parecem contrário, quando diz que muitos são chamados, poucos escolhidos, ou aquela rede que pega várias espécies de peixe e depois joga no mar aquilo que não serve. Ou seja, o evangelho ele é oferecido ao mundo. Deus deu o seu Filho para o mundo, para a salvação do mundo, mas só é salvo quem crê. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é que vai ser, já está. Sai do estado de condenação para o estado de absolvição ou de salvação. Então isso é muito importante que você entenda esse processo. Então, se você quiser esse material, nós oferecemos ele graciosamente, basta você pedir. Nós vamos deixar o contato, tanto do WhatsApp como do nosso e-mail, e você poderá fazer o seu pedido. Nós enviaremos para você essa tese de que o crente, uma vez salvo, jamais se perderá, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus abençoe, fique na graça e na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.